Boa noite, pessoal. Mais uma vez, em nome da Nova Semente, eu tenho o privilégio de dar a todos as boas-vindas aqui ao programa Viva. Como vocês sabem, a Nova Semente é uma comunidade adventista do sétimo dia e ela existe exatamente para poder proporcionar, semana após semana, uma experiência real com Deus. Um grande abraço a você também que nos acompanha pela transmissão da internet. Se você ainda não veio aqui na Nova Semente, o convite está feito. Estamos aqui na Rua Cubatão 77, bairro do Paraíso, aqui em São Paulo, muito próximos à Avenida Paulista, muito fácil de chegar aqui. Queremos conhecer você. A Nova Semente oferece um universo de conteúdo e ele é muito rico, muitas coisas que temos para compartilhar. E a forma mais fácil, além do próprio site da Nova Semente, é o aplicativo da Nova Semente, que ele te permite levar todo esse conteúdo na palma da sua mão. Ali você tem acesso aos vídeos. Os vídeos dessa série do Viva anterior já estão publicados, vídeos de séries anteriores, podcasts também gravadas, para você poder escutar no carro a qualquer momento do dia. Você tem ali a Rádio Nova Semente transmitindo 24 horas por dia e um acesso muito rápido às redes sociais. Não deixe de baixar o aplicativo da Nova Semente. Um dos programas mais consagrados da Nova Semente é o programa Começos. Para aqueles que gostam de estudar a Bíblia, este programa ele já foi criado há vários anos. O formato dele é muito especial, são estudos na forma de séries. No momento estamos apresentando esta série Destinos e oferecemos o programa Começos em 3 dias e horários diferentes durante a semana. Você pode escolher sábados às 15 horas ou segundas e terças às 19h30. Formato aberto, você é nosso convidado. Traga os seus convidados também. Pessoal, amanhã temos um show especial aqui às 17 horas com o Black Singers. O Black Singers é um dos grupos mais tradicionais, a capela de música cristã, e o que você precisa para assistir o show é apenas vir aqui e trazer 1 quilo de alimentos. Esse é o ingresso para o show do Black Singers de amanhã. Esses alimentos serão doados para a nossa obra social junto à comunidade da fábrica em Carapicuíba. Então você pode assistir um excelente show e também colaborar levando um alimento para quem realmente está precisando muito. Não deixe de participar, show do Black Singers amanhã, 17 horas, aqui na Nova Semente. Está chegando, dias 23 e 24 de outubro, temos o Fórum Siga-me 2016. Esse fórum é um fórum interativo, um formato desenvolvido especialmente para permitir uma interatividade muito grande entre
o público que aqui vem e os apresentadores, os painelistas. A inspiração do Siga-me é uma conversa a respeito de discipulado. E o tema desse ano será o discipulado visto a partir da oração do Pai Nosso. Neste ano temos os seguintes painelistas convidados. Amin Rodor, do NASP de São Paulo. Aqui da Nova Semente, os pastores Fabiano Mendes e Felipe Tonasso. Elder Roger, da Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista. O fundador da Nova Semente, pastor Kleber Gonçalves, também estará aqui. Ele é hoje da Universidade de Andrews, lá nos Estados Unidos. Marcelo Dias, da Universidade Adventista de São Paulo. E também Walter Araújo, da Missão Global do campo aqui da Associação Paulistana da Igreja Adventista. É um programa muito especial. Você precisa adquirir o seu ingresso. São 2 dias de programação, convidados, teremos coffee breaks nesses dias. Existem várias formas de você fazer a sua inscrição. Na saída do programa, nossas equipes terão aqui os formulários de inscrição, é uma forma. A outra é você acessando pelo nosso site www.novasemente.org/Siga-me. Não deixe de participar do Fórum Siga-me 2016. No programa Viva dessa noite, o pastor Fabiano vai estar encerrando a série O Melhor da Vida. Esta série, ela tratou a respeito das escolhas que temos diante de nós a todo momento na nossa vida e quais as ferramentas que temos que utilizar para que possamos fazer aquelas escolhas que nos levem ao sucesso. A mensagem dessa noite tem por título Entre Eu e Ele. E a partir da semana que vem, uma nova série será a série Herói, apresentada e também preparada pelo pastor Dani Bravo. É uma série curta, em apenas 2 fins de semana, 2 sábados aqui no Viva, a série Herói. Faça planos para estar aqui e venha conhecer um pouco mais a respeito de alguns personagens descritos na Bíblia e como eles nos inspiram. O musical dessa noite é com o Bruno, acompanhado pelo maestro Samuel Silva, musical bem gostoso aqui na Nova Semente, convidando vocês sempre a se conectar na nossa rede Wi-Fi NS Conecta. Temos aqui uma rede do tamanho da Nova Semente, você é nosso convidado, a senha é Nova Semente. Pessoal, uma excelente programação a vocês, um grande abraço, até a semana que vem. Você está na Nova Semente, uma experiência real com Deus. Boa noite, sempre muito legal, sempre um prazer fazer parte aqui, participar com vocês. Muito obrigado, Samuel, pelo convite, um privilégio ter você nos acompanhando aqui nesta noite. É a nossa salvação, é a nossa salvação, grande é o Senhor, grande é o Senhor, libertou da escravidão, libertou da escravidão, grande é o Senhor, grande é o Senhor, nosso Deus poderoso, majestoso, justo e bom. Grande eu sou, rocha eterna, fortaleza, Criador. Queria muito ouvir você cantando comigo. Melodia bem simples, a letra também. É a nossa salvação, é a nossa salvação. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Cante comigo agora. É a nossa salvação. Mais uma vez. É a nossa salvação. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Libertou da escravidão, mesma melodia. Libertou da escravidão. Libertou da escravidão. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, nosso Deus poderoso, majestoso, justo e bom. Grande eu sou,
comigo. Nosso Deus majestoso, justo e bom, grande eu sou, rocha eterna, fortaleza, Criador. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Samuel Silva. Essa semana a gente acompanhou de forma bem triste a tragédia que aconteceu na América Central. O furacão, a tempestade, que foi também está agora na América do Norte, na região dos Estados Unidos. E nesses momentos de tragédia, de tristeza, de fatalidade, a gente acaba se comovendo, cria-se uma grande comoção, para que a gente ajude as pessoas que precisam, que perderam suas casas, que perderam seus alimentos, suas coisas, seus bens pessoais. E essa música ela fala disso, fala de colocarmos a nossa lente no próximo, no outro. Que não apenas nesses momentos de grande comoção, mas que a gente faça um exercício a cada dia e que a gente procure enxergar a necessidade do outro. Alguém está pedindo um pedaço de pão. Alguém está querendo um pouco de atenção. Alguém está chorando por não ter a solução. Está buscando encontrar a salvação. Temos que mostrar o que é o amor. Somos a voz, somos as mãos, somos esperança, luz. Temos que falar, temos que mostrar o que eu amo. Há muitos que procuram um olhar de compaixão. Palavras são bonitas, mas vazias sem ação. Temos que mostrar o que é o amor. Somos a voz, somos as mãos, somos esperança, luz. Temos que falar, temos que mostrar o que é o amor. Precisamos aprender o que realmente é viver, percebendo que existe muito mais a se fazer. Somos a voz, somos as mãos, somos esperança, luz. Temos que falar, temos que mostrar o que eu amo. Somos a voz, somos as mãos, somos esperança e luz. Temos que falar, temos que mostrar o
porque o amor, porque o amor, porque o amor, amor, amor. Ele é o Verbo, estava no começo. Ele é Deus, por sua palavra todo o universo se fez. Ele é o Cristo, que foi prometido para morrer, para pagar o preço de todo pecado, a cruz. Cante. Ele é o caminho, a vida, a salvação. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Ele é o Cristo, que foi prometido para morrer, para pagar o preço de todo pecado, a cruz. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Venha ao teu reino, venha ao teu reino, venha ao teu reino. Seja o teu reino, seja o teu reino, seja o teu reino em nós. Venha ao teu reino, venha ao teu reino, venha ao teu reino a nós. Seja o teu reino em nós, seja o teu reino, seja o teu reino, seja o teu reino em nós. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Ele é o caminho, verdade,
Vamos orar. Te agradecemos, bom Deus, a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Ao longo destas semanas temos pensado sobre o que é necessário para vivermos a plenitude da experiência humana, para experimentarmos o melhor da vida. E queremos te pedir que, mais uma vez, conduza a nossa reflexão e nos ajude a encararmos as grandes questões da vida e como encontrarmos as melhores respostas, como tomarmos as melhores decisões. Fala conosco mais uma vez, pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, tudo bem com vocês? Muito obrigado pela sua presença conosco aqui no programa Viva uma Experiência Real. Seja muito bem-vindo. Cada vez que podemos receber você é um motivo de muita alegria para nós. Esperamos que vocês se sintam muito bem aqui com a gente. Aproveito para cumprimentar você que nos acompanha na nossa transmissão, ou pela internet, pela TV. Muito obrigado pela sua companhia também. E se você está pela primeira vez conosco, quem sabe aqui no nosso auditório, faça uma visita no nosso website, conheça as demais programações da Nova Semente. Você é convidado a participar de todas elas e vai poder acompanhar também os nossos conteúdos na internet. Temos a oportunidade de compartilhar com vocês muitas coisas. Sejam muito bem-vindos em tudo aquilo que a Nova Semente faz e apresenta. Falando da Nova Semente, nós somos uma comunidade adventista do sétimo dia e nós existimos por uma única razão, buscarmos a cada semana juntos uma experiência real com Deus. Hoje nós estamos acompanhando o último episódio da série O Melhor da Vida, que começamos há algumas semanas, e nesta série estamos tratando sobre o tema da vida espiritual, uma vida que tem um propósito, como é que alcançamos isso, como desenvolvemos intimidade com Deus e como isso nos ajuda a experimentar uma vida mais plena, mais feliz, porque a nossa convicção é que a vida pode ser melhor. E Deus quer que a nossa experiência seja plena, seja uma experiência de felicidade, de realização, e para isso estamos juntos buscando alguns elementos que nos ajudam nessa caminhada, e essa série apresentou 5 questões que, se não forem corretamente respondidas, se não encontrarmos as respostas a elas, estaremos sempre insatisfeitos com algo que nem ao menos sabemos o que é. E nessa noite, nosso último tema tem o título Entre Eu e Ele, e é um desafio a pensarmos no nosso relacionamento com Deus como um fator central para a felicidade humana. Salomão, quando escreve o seu livro de Eclesiastes, ele fala muito a respeito dessa busca por um sentido para a vida, e nos primeiros capítulos ele descreve como ele aproveitou muitas coisas da vida, por ser um rei, com os recursos à sua disposição, coisas que a maioria das pessoas de seus dias jamais experimentariam. Ele disse: eu experimentei todas essas coisas. E nada disso preenche. Nós falamos de vários aspectos da vida nessas últimas semanas, mas começamos com a escolha entre fé e dúvida, e hoje vamos falar sobre o relacionamento direto com Deus, porque é a resposta final de Salomão em Eclesiastes. Aquilo que tem um significado espiritual precisa de alguém com essa natureza espiritual para preencher o que nós temos dentro de nós. E por isso, por sermos seres espirituais, por essa estrutura da concepção humana, nós precisamos entender que temos que buscar esse relacionamento com Deus. E é um relacionamento que tem seus desafios, como qualquer outro relacionamento. Os casados vão reconhecer essa situação, os que não são casados ainda vão se preparando, um dia ela pode chegar para você, mas são pessoas diferentes que entram num casamento com histórias de vidas diferentes que precisam ser harmonizadas e com expectativas que muitas vezes talvez não sejam concretizadas na outra pessoa, naquele relacionamento. É algo que falta. Eu me lembro quando estava algumas semanas do meu casamento, fomos participar de um seminário, um curso para noivos. E foi interessante, um dos profissionais era um psiquiatra. Não podia ser
conselheiro, nada disso. Já mandaram um psiquiatra logo de uma vez, né? No final ele estava receitando alguns remédios. Uma das coisas que ele me falou me marcou. Ele disse assim: a pessoa com quem você vai se casar é a pessoa que mais vai frustrar você em toda a sua vida. E eu falei, boa notícia para quem quer casar, né? E ele falou, vou explicar. A gente idealiza a outra pessoa. Você olha para a sua experiência de família e você cria um ideal, com coisas que você quer repetir da experiência com seus pais e coisas que você quer fazer completamente diferente da experiência com seus pais. E você coloca essa expectativa sobre a outra pessoa. Só que a outra pessoa, ela é tão cheia de limitações como você mesmo. E ela vai falhar com você, ela não vai alcançar, atingir o ideal de perfeição que você espera. E você vai se frustrar com isso, é um processo de frustração. A pessoa no mundo que mais me frustra é a minha esposa, né? O bom é que ele pode receitar o remédio para ele mesmo, né? Veja, Deus decide entrar num relacionamento desigual comigo e com você. Nesse relacionamento, de saída já sabemos que nós vamos decepcionar a Deus. E em algumas vezes, apesar de no outro lado do relacionamento estarmos falando de Deus, nós também nos sentimos frustrados com Ele. Mas Deus assume o preço de entrar num relacionamento como esse. E Ele paga para ver o resultado de quem permite que esse relacionamento aconteça. Há um texto na Bíblia falando a respeito de Jesus e do nascimento dele. Provavelmente você já ouviu esse texto. Ele aparece no Antigo Testamento e depois no Evangelho de Mateus ele é relembrado como o cumprimento de uma promessa. Falando sobre o nascimento de Jesus, o texto bíblico diz que a virgem ficaria grávida e teria à luz um filho. Esse menino receberia o nome de Emanuel, e o significado dessa palavra quer dizer Deus está conosco. Jesus é um indicativo da parte de Deus, de que Ele quer estar num relacionamento muito próximo com cada um de nós. Porque Jesus toma a decisão de, sendo Deus, ser também um ser humano, andar entre nós, falar com as pessoas, partilhar das experiências, compartilhar da sua natureza, estar em relacionamento com as pessoas. Qual é a sua experiência de relacionamento com Deus? Você sente esse Deus próximo? Você tem desfrutado desse relacionamento com Deus? Ou você ainda não descobriu o que é ter uma vida junto com Deus? Sabe, eu fico pensando em todas as informações que a gente tem na Bíblia a respeito de quem é Deus e do desejo dele de fazer parte da nossa vida. E às vezes eu fico me lembrando de uma gatinha que a gente tem lá em casa. Na verdade, não dá para chamar ela de gatinha, tem 7 quilos, é desse tamanho. Esses dias um rapaz estava fazendo manutenção em casa, ele perguntou se a gente não tinha interesse de levá-la para a academia, né? Eu falei, não tem problema não, ela já faz bastante exercício, né? Ela corre do quarto para onde fica a ração e depois volta, ela está sempre correndo atrás da comida, né? E é interessante porque ela é diferente dos outros gatos. Os nossos gatos lá, principalmente com a Paula, com a minha esposa, são muito pegados, carinhosos e tal. Ela não gosta de pegar no colo, de fazer carinho com a mão, mas de vez em quando ela passa nos pés da gente. E, às vezes eu estou sentado em casa e de repente eu sinto um negócio passando aqui no meio das pernas, ela está carente e ela vem pedir carinho, né? E ela fica aqui e às vezes eu estou para sair, eu já estou com a roupa que não pode pegar o pelo do gato e tal, e eu falo, vai para lá agora, não é hora de brincar e tal. E ela fica ali e ela volta, ela não desiste. E eu fico imaginando que às vezes nós tratamos Deus como um bichinho que está implorando um carinho e a gente não dá atenção ou não dá espaço para Ele participar da nossa vida. Deus faz questão de entrar num relacionamento com cada pessoa. E nesse último tema nós vamos falar um pouco sobre como é possível construir esse relacionamento com Deus, como é possível abrir espaço para que Ele participe da nossa vida e para que a gente participe da vida de Deus. E algumas coisas que nós precisamos fazer, mas existem algumas coisas que nós precisamos saber que elas não ajudam no relacionamento com Deus, são coisas que nos afastam de Deus. E eu separei pelo menos 2 ideias, 2 questões que elas são centrais
sobre aspectos negativos de um relacionamento com Deus, coisas que precisamos estar alertas, porque se elas estiverem presentes na nossa experiência, esse relacionamento é um relacionamento desajustado, um relacionamento que não cresce, que não se torna significativo para nós. E eu queria compartilhar com vocês algumas dessas ideias, coisas que me afastam de Deus. A primeira delas, egocentrismo, quando nós colocamos tudo girando em torno de nós mesmos. Há uma história que Jesus conta, que encontramos no Evangelho de Lucas, e Jesus começa essa história dizendo que certa vez um homem deu uma grande festa, convidou muita gente, e na hora do jantar enviou um criado para avisar: venham, a comida está na mesa. E estranhamente todos começaram a apresentar desculpas, um após o outro. E o primeiro disse: eu comprei algumas terras, eu preciso vê-las, aceite as minhas desculpas. O segundo convidado disse: comprei 5 juntas de bois, preciso testá-las, aceite as minhas desculpas. E um outro ainda disse: eu acabei de me casar e eu preciso ficar com a minha esposa. O restante da história, os convidados não aparecem e o dono não quer desperdiçar aquele jantar e envia os seus servos para convidar qualquer pessoa que encontrarem pelo caminho para que substituam aqueles primeiros que negaram o convite. Essa história está dizendo que, apesar da intenção de Deus de fazer parte da nossa vida, pelos mais diversos motivos, muitas vezes nós estamos tão centralizados em nós, que as coisas que fazemos tomam o lugar de Deus e impedem termos um relacionamento mais profundo com Ele. E de acordo com a história contada por Jesus, são coisas simples, coisas da rotina, coisas do dia a dia da gente. Por exemplo, trabalho. Tem gente que se dedica de tal maneira à profissão, à vida profissional, gasta tanto tempo planejando os passos, a estratégia, como é que eu vou crescer, como é que eu vou me desenvolver, paga um preço. Eu me lembro um dos meus professores no mestrado, estava contando do irmão dele, um profissional da Samsung, e quando ele fechou o contrato, um contrato de executivo com a Samsung, era um contrato de 60 horas de trabalho por semana. Você consegue imaginar o que é isso? É tanto tempo e tanta dedicação a um aspecto específico da vida que não cabe mais nada na minha vida. Tem gente que não consegue casar porque trabalha demais. Não tem tempo para conhecer pessoas. A família acaba não convivendo com os pais, com os irmãos. Todos os relacionamentos acabam sendo sacrificados no altar do trabalho, inclusive o relacionamento com Deus. Não tenho tempo para Deus agora. Estou no período mais produtivo da minha vida. Tenho que aproveitar agora. Quem sabe, quando eu for aposentado e não tiver mais nada de útil para fazer com o meu tempo, quem sabe eu tenha um tempo para Deus. Outra questão que é tão comum nos nossos dias, faz parte da nossa cultura ocidental, consumismo. Muitas vezes usamos o trabalho e o sucesso profissional como um meio para nos realizar com coisas. O plano de conseguir comprar a casa, terminar de pagar o apartamento e mobiliá-lo do jeito que eu quero, o projeto arquitetônico, de design, e depois tem o carro e tem os equipamentos e tem tanta coisa, e parece que a gente passa a vida esperando a próxima aquisição. E a gente não consegue nem desfrutar daquilo que a gente já tem, porque a gente está preocupado com aquilo que a gente ainda não tem. E é tanta energia colocada nisso, que às vezes nós estamos tão ocupados com as coisas que a gente está buscando ter, que a gente não consegue desfrutar dos relacionamentos que deveriam ser mais importantes. Esses dias ouvi uma música do Arnaldo Antunes. Aqui tem casa, tem sala, está tudo mobiliado, mas falta você, para que essa casa seja um lar. É a reflexão da vida. A gente tem tudo e nada disso faz sentido, porque faltam as pessoas. E mais uma vez, por causa do consumo, não temos tempo para as pessoas e não temos tempo também para Deus. Jesus está falando de diversos aspectos nessa história. Por exemplo, prazer. Tem gente que vive para o lazer, gente que vive para os sentidos da vida, para experimentar a vida e não consegue, porque está tão centrado em si mesmo, não consegue ter abertura para o interesse das outras pessoas. E nenhum relacionamento funciona sem essa via dupla. E por causa dos prazeres, não temos vida com Deus, sequer temos vida com as pessoas ao nosso redor.
E aí entram todas as coisas. Às vezes, outros relacionamentos suprem o espaço do relacionamento para com Deus, ou tentam suprir, e separamos tempo para os amigos, para a família, mas não temos tempo para Deus. As coisas do cotidiano, as mais simples e triviais, todas elas, quando a vida está centrada em nós mesmos, elas existem para nos atender, e nós não temos tempo e espaço para que Deus participe da nossa vida, porque Ele não faz parte dos nossos planos. O centro de tudo gira em torno de mim. Você já viveu algum período assim? Está vivendo um momento assim? Em que tudo que você busca toma o seu tempo, a sua energia, e você não consegue de verdade se conectar com Deus? Eu me lembro de uma fase da minha vida, uns 2 anos mais ou menos, dos 17 aos 19, eu considero uma fase de blackout espiritual. Naquele momento, todo o meu horizonte era muito pequeno para as preocupações sobre carreira, sobre como ia ser o meu futuro, os próximos passos, e eu não conseguia me conectar com uma realidade maior do que aquela pequena fase da vida. Parecia que o mundo ia acabar e eu não ia conseguir realizar aquelas coisas que eu queria ou resolver as coisas que eu precisava resolver. E é uma fase árida, uma fase quando a gente não sente a presença de Deus. Eu não sei quanto tempo tem durado o seu blackout espiritual, ou durou, se você já o superou. Mas quando a vida está centralizada em você e você não enxerga nada mais longe do que aquilo que você pode abraçar por você mesmo, isso nos afasta de Deus e nos impede de aprofundarmos a experiência com Ele. Mas há um segundo elemento, além da vida centrada em nós mesmos, que nos afastam de Deus. É uma pequena palavra, muitas vezes nós a usamos, raras vezes temos o real sentido do significado. Pecado. A Bíblia afirma que as nossas maldades é que nos separam de Deus, são os pecados que fazem com que Ele esconda o rosto de nós. E a razão dele não nos ouvir, pecado. Talvez você fique pensando, a descrição desse texto, o texto de Isaías, mostra um Deus muito rancoroso, né? Se a gente pisa na bola um pouquinho, já fica de mal, né? Esse negócio, não vou virar o rosto, não vou ouvir mais, né? Não parece que é um Deus muito magoado, né? Sensível demais? A gente precisa entender o conceito de pecado na Bíblia. Pelo menos 3 dimensões do pecado. A primeira delas, pecado como essência de quem nós somos, a nossa natureza. Faz parte do nosso código genético, nosso DNA. A razão de fazermos o que fazemos. Você lembra daquela frase, quem viveu aí os anos 70 e anos 80? O slogan do Tostines, o biscoito. Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Eu achava divertida essa frase. É óbvio isso aí, né? Porque vende mais. Aí no outro dia eu já estava pensando, não, é porque é fresquinho. Né? E podia ser qualquer uma das coisas, né? Na verdade, uma podia explicar a outra. O fato é que, em relação à nossa natureza e essa questão do pecado, somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? De acordo com a visão da Bíblia a respeito disso, só uma das afirmações é verdadeira. Nós pecamos porque somos pecadores. Nascemos assim. Está dentro de nós. Quem ensinou para minha filha, com 1 ano de idade, a dizer que isso ou aquilo é meu, 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 meu? Quem ensina? Nasce com a gente. Mas em relação às nossas ações, o conceito de pecado na Bíblia, existem as ações que são intencionais. Quando a gente deliberadamente diz, não me interesso por isso, não concordo com isso, não me importo com a sua opinião. Quando olhamos para Deus e dizemos, o Senhor pode ficar com todos os seus princípios, todas as suas regras, todos os seus mandamentos, eu vou viver a vida do jeito que eu quiser. Quando tomamos essa atitude, uma atitude rebelde em relação a Deus e a sua vontade, isso tudo nos afasta de Deus. É esse tipo de atitude
que faz com que o rosto de Deus, os ouvidos de Deus estejam longe de nós. Sabe por quê? Porque nós demos as costas para Deus. Nós estamos indo numa direção para longe de Deus. É muito diferente da atitude de quando erramos, mas os nossos erros cortam o nosso coração por dentro. Você provavelmente se arrepende de decisões que você fez e que prejudicaram alguém que você ama, ou a você mesmo, ou que ofendem diretamente a Deus. E imediatamente, depois de uma má escolha, uma má decisão, talvez em lágrimas até, você tenha pedido desculpa para alguém, ou tenha falado com Deus e dito: eu não sei por que eu fiz isso, e eu reconheço como isso é ruim. São duas atitudes completamente diferentes. Posso ilustrar isso para você? Quantas cruzes havia na crucifixão de Jesus? O texto bíblico nos diz que haviam 3 cruzes. A cruz do meio era a cruz de Jesus Cristo. E a cada lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, existiam 2 ladrões. A gente costuma dizer que um era o bom ladrão e o outro era o mau ladrão, né? Na verdade, os 2 eram maus ladrões, porque os 2 foram pegos, estavam na cruz. Se fossem bons ladrões, os 2 tinham escapado. Bom ladrão é o que rouba bem. Mas as atitudes deles eram diferentes. Um deles olha para Jesus e zomba de Jesus. E fala: quem que é você? Você se acha melhor que a gente? Olha onde é que você está, junto aqui com a gente. Se você fosse alguém especial, você não estaria aí. Se você é especial de verdade, desce daí. Aproveita e tira a gente também. O outro reconhece que as suas escolhas o trouxeram até ali. E se ele tivesse a oportunidade naquele momento de voltar atrás e ter feito outras escolhas, ele faria. Estava triste com o destino que ele havia escolhido para si mesmo. Pecado. Intencional? O resultado da fragilidade e das limitações de quem nós somos. Precisamos estar alertas a essas 2 realidades. A vida centrada no eu e uma vida em que deliberadamente eu escolho fazer coisas ruins. Estas 2 coisas nos afastam de Deus e são danosas para um relacionamento, para construir intimidade com Ele. Mas existem coisas que nos aproximam de Deus. E eu queria repartir com vocês algumas dessas coisas, algumas ideias de atitudes e escolhas que precisamos fazer e que nos ajudam a fortalecer o relacionamento com Deus. A primeira delas, amor. Esse é o centro do relacionamento com Deus. Eu conheço gente que vai à igreja e normalmente eu encontro razões que não são honestas para um relacionamento com Deus. Posso compartilhar algumas com vocês? Tem gente que se relaciona com Deus por interesse. Ou esse negócio de paraíso é uma boa, hein? Sem trabalhar, sentado na nuvenzinha, tocando harpa a eternidade inteira, tudo cai do céu. Que maravilha, é isso aí que eu quero. E tenta ser uma boa pessoa, tenta fazer as coisas que precisa fazer, porque tem interesse. Deus, eternidade com Deus? Não estou preocupado com isso não, eu quero o paraíso. Quero aquela árvore, quero aquele rio, quero aquelas coisas todas. Interesse. Se Deus vai estar, se Deus não vai estar, isso não faz falta, faz diferença. O relacionamento com Deus, para muita gente que está sentada nos bancos das igrejas por aí, interesse. É um relacionamento pragmático. Eu te ofereço aquilo que você quer para me dar o que eu quero. Isso não é uma razão para o relacionamento com Deus. Segunda atitude que eu tenho visto nas pessoas, nas igrejas. Gente que se relaciona com Deus por medo. Nem é tanto o desejo de estar no paraíso, mas o pavor de ir para o inferno. O quê? Ficar lá sendo espetado por aquele garfão. Eu sou de São Paulo. Se eu gostasse de calor, eu estava no Rio. Não quero ir para esse lugar, não. O que tem que fazer para não ir para lá? E o relacionamento com Deus é um relacionamento por medo. Tem um personagem da Bíblia
que entendeu o centro do relacionamento com Deus, entendeu que o amor é algo que me aproxima de Deus e que é fundamento para um relacionamento com Ele. Paulo, escrevendo, e eu descobri esse texto essa semana nessa versão e achei muito central para o que é a vida com Deus. Ele escreve, eu explico o que aconteceu comigo. Eu tentei guardar regras e me esforçar para agradar a Deus, mas isso não funcionou. Então eu desisti de ser um homem da lei, para me tornar um homem de Deus. E a vida de Cristo me mostrou como fazer isso, e me deu capacidade de viver assim. E eu me identifico totalmente com Ele. De fato, eu fui crucificado com Cristo, o meu ego não ocupa mais o primeiro lugar, pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês, eu não estou mais tentando impressionar Deus. Agora, Cristo vive em mim. E a vida que vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus. E a razão de tudo isso é porque Ele me amou e se entregou por mim, e eu não volto mais atrás. Esse é o centro do relacionamento com Deus. Você só pode experimentar uma relação que se torna íntima e preenche aquilo que nós temos dentro de nós e que apenas Deus pode ocupar o lugar. Nada mais. Essa relação só funciona por causa do amor. Estava conversando com o pastor Felipe esses dias e a gente revisando um pouco dos modernos filósofos brasileiros, aí, professores universitários, esse pessoal que está na TV, nas rádios, Pondé, Karnal, Cortella. Interessante observar o discurso dessas pessoas, os livros que eles escrevem, as palestras que eles apresentam, os vídeos que circulam na internet. Alguns deles não são cristãos, alguns deles não creem na existência de Deus. E é interessante como eles olham para o próprio cristianismo e dizem: os cristãos não entenderam o que é o centro do cristianismo. Eles não vivem a centralidade da mensagem cristã. Se Deus existisse, o relacionamento com Ele deveria funcionar por amor e não por interesses. Já pensou? Se nas nossas igrejas a gente tivesse só gente que pensa desse jeito? Como esses caras que nem acreditam em Deus? Precisamos experimentar o amor de Deus como algo pessoal. Foi por mim. Paulo se identificou. Foi por mim. Eu me senti amado por Deus. Eu caí de amor por Deus. Enquanto a experiência não for sua com Deus, enquanto você não compreender que tudo o que Ele ensinou, mas principalmente o que Cristo viveu e a sua oferta de si mesmo, é algo que faz sentido para a sua vida, que traz valor para quem você é, a gente não consegue construir um relacionamento com Deus. O primeiro passo, central, fundamental, para nos aproximarmos de Deus e para construirmos um relacionamento com Ele: amor. Sem amor, não existe relacionamento com Deus. Você lembra a pergunta que fizeram a Jesus? Quais as regras, quais os mandamentos, o que é mais importante de tudo que está aqui? Jesus disse: se você entender, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao semelhante como você mesmo. Precisamos achar a chave para um relacionamento verdadeiro com Deus, e o primeiro passo é uma experiência de amor com Deus. O segundo, e tem a ver com essa explicação de Jesus, compaixão. Coisas que nos aproximam de Deus, viver uma experiência de amor, um amor que mexe com a gente e que é a verdadeira ligação com Deus, mas também a compaixão. É termos o mesmo sentimento de amor que Deus tem pelas pessoas, termos com as pessoas que convivem com a gente, com o nosso semelhante. Há um texto da Bíblia que resume isso. Qual a expectativa de Deus com a gente no relacionamento? O texto bíblico diz: Ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ames a misericórdia, a compaixão. Em outras palavras, sabe o que nos aproxima de Deus? É seguirmos o exemplo de Jesus. O que Ele fazia, tomamos a decisão de fazer. Isso nos aproxima de Deus, cria identidade. A gente se reconhece em Deus. Passa a ser um espelho do relacionamento, as escolhas
e o que a gente faz. É igual o casal de namorado. Namorado, a namorada, começam naquele processo de conhecer melhor o outro, de querer impressionar, e aí começam, de repente, um presentinho aqui, um agrado ali, vamos ver o que acontece, se ele gosta, se ela gosta. E às vezes a ansiedade é tão grande, né? Já comprou flor, e aí antes de entregar a flor, começa a pesquisar, né? Você gosta de flor, né? Tem um ramalhete de flor no banco de trás, né? Não, sou alérgica, já joga a flor fora e vai comprar um bombom, né? É aquele desejo de agradar, aquele desejo de fazer o que o outro vai gostar. Você quer entender como é que funcionam as coisas no relacionamento com Deus? Primeiro, funciona um relacionamento de amor entre vocês dois. Mas segundo, é fazer aquilo que Deus gosta que seja feito. Aquilo que Jesus fazia, eu faço também. Com paixão. Me lembro da minha filha, 3 anos, 4 anos de idade mais ou menos. Os principais relacionamentos da Melissa nessa idade eram a Paula e eu. Ela passava boa parte do dia com a gente. A gente segurou o máximo que pudemos para que ela fosse para alguma escola e tivesse outro tempo com as crianças da idade dela. Ela já tinha quase 5 anos quando foi para a escola. Toda essa primeira fase foi com a gente e era impressionante. A gente percebia essa expressão da Melissa em dizer, olha, eu gosto de vocês, eu quero ser como vocês. Era quando ela chegava no meio da sala, vindo do quarto da gente, e tinha pego o casaco da Paula, e aquele pezinho desse tamanho vinha com o meu sapato 42. A gente quer demonstrar, a gente quer dizer, olha, isso que é importante para você é importante para mim também. Deus disse, sabe o que é importante para mim? É que você seja bom, porque eu sou bom. Seja misericordioso com as pessoas, tenha compaixão pelas pessoas, porque esse é o sentimento que eu tenho por elas. Quando nós seguimos o exemplo de Jesus, nós fortalecemos esse relacionamento entre nós e Deus. Terceiro passo, ou terceira atitude que nos aproxima de Deus e nos ajuda a investir no relacionamento. Além do amor, da compaixão, confissão. Lembra, estávamos falando, o pecado nos afasta de Deus? Na mesma medida em que o pecado nos afasta, a confissão nos aproxima. É o próprio Deus quem diz, venham, vamos discutir esse assunto até o fim. Por mais fundas e feias que sejam as manchas dos pecados que vocês cometeram, eu posso limpar essas manchas completamente. Vocês ficarão limpos, brancos como a neve que acabou de cair. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como o sangue, eu os deixarei brancos como cal. Confissão. Por que a confissão? Porque ela revela algumas coisas sobre nós que são fundamentais num relacionamento. Nenhum relacionamento funciona sem essas qualidades. Primeira delas, humildade. Reconhecer que errei. Reconhecer que sou falho. Para um relacionamento funcionar deve existir vulnerabilidade. Eu falho. E eu reconheço que falhei. Além de humildade, para um relacionamento funcionar, ele precisa de sinceridade. É admitir. É ser transparente. É não precisar vestir uma máscara, desempenhar um papel. Que loucura, que insanidade. Interpretar alguém perfeito para um Deus que vê todas as coisas e sabe exatamente quais são os nossos defeitos. E tem gente que tenta enganar a Deus. Tem gente que tenta viver um papel. E além de tudo, se identificar com a bondade de Deus. Saber que o que é errado, o que é certo. E quando fazemos a leitura da nossa vida em humildade, sinceridade e bondade, não há outro caminho senão irmos para uma conversa honesta com Deus e dizer, Deus, eu errei, e eu reconheço que eu errei, e eu não gostaria de ter errado. Assim como o pecado me afasta de Deus, a confissão me aproxima dele. Reconhecer os nossos erros, ter o desejo de mudar, é essencial no relacionamento com Deus. Para qualquer relacionamento, ainda mais para o relacionamento com Deus. É isso que torna Davi tão especial no texto bíblico. Esses dias eu estava conversando com um casal, ela dizendo, pastor, estamos com um problema aqui em casa. Eu acho o Davi fantástico. A Bíblia diz que ele é o homem segundo o coração de Deus. A pessoa boa, fez tanta coisa boa. Meu marido acha que ele é o maior cafajeste da Bíblia. E os dois estão certos, sabia? Os dois estão certos. Davi é uma pessoa fantástica e cometeu os piores pecados que nós encontramos na Bíblia. O que é que faz de Davi quem ele foi? Porque Deus olha para Davi e diz, aqui está alguém segundo o meu coração.
confissão, sinceridade, humildade, reconhecer: Deus, errei, fiz tudo o que eu não devia ter feito, me envergonho disso e não queria ser quem eu sou, preciso de ajuda. Essa característica é fundamental. Não sei se você já passou por isso, de conseguir olhar nos olhos de alguém que sabe exatamente quem você é, porque você teve a experiência de mostrar todas as suas falhas para essa pessoa. E é alguém que consegue te olhar no fundo do olho e ainda assim, apesar dos seus erros, não julgar você e amar você. Esse tipo de relacionamento, quando alcançado, é muito valioso. Porque você pode ser quem você é com essa pessoa. O nosso relacionamento com Deus tem o potencial de ser assim. Abra o seu coração com Deus. Não permita a sua vida passar e você ter que fingir ser alguém que você não é para com Deus. Fale com Ele. Revise a vida. Seja honesto. Tenha o desejo de deixar a vida transparente para com Deus. Quarta questão que nos ajuda no relacionamento com Deus. Além do amor como central, fundamental, a experiência da compaixão, da confissão, as nossas limitações, aquilo que a gente vive, as limitações que a gente vive, também nos aproximam de Deus. Eu separei um dos salmos, que é apenas um exemplo de diversos outros salmos que nós encontramos no texto bíblico. E esse salmo diz: tem piedade de mim, ó Deus, tem piedade de mim, pois eu me abrigo à sombra das tuas asas, até que a desgraça tenha passado. Você já se sentiu assim? Estou vivendo a desgraça, vou buscar Deus. Deus, me ajuda com essa desgraça que está demais para mim, estou precisando de ajuda. Já teve essa experiência? Costumo dizer que é a religião de pronto-socorro, né? Quando a dor de barriga aperta, corre para o hospital. E no caso o hospital é Deus, né? Já ouviu aquela frase? Olha, se você não vier pelo amor, Deus vai te trazer pela dor. No primeiro momento parece que esse texto colabora com isso, mas não é disso que esse texto está falando. É diferente de usar Deus. Tem gente que tenta usar Deus. Quando está em situação difícil, promete tudo que pode para Deus. E não cumpre nada, porque nunca teve a intenção de cumprir nada disso. O que esse texto está dizendo, está retratando uma experiência de dependência de Deus. Porque reconhecemos o amor incondicional dele. Deus, eu estou vivendo uma fase terrível da minha vida. E eu posso falar contigo, porque o Senhor me ama. E eu posso me sentir seguro junto com você. Quando enfrentamos dificuldades, as pessoas que participam das nossas dificuldades deixam marcas na nossa vida. Pode se lembrar. Os momentos mais difíceis permitiram que vocês desenvolvessem amizades que duram muito tempo e que são profundas. É assim com Deus também. As limitações da vida são oportunidades para fortalecermos a confiança e a dependência. E isso nos aproxima de Deus. Porque Deus tem prazer em cuidar da gente, em participar dos momentos difíceis da gente. Jesus disse uma vez para a sua audiência: vocês, mesmo sendo maus, dão coisas boas aos filhos de vocês. Quanto mais nosso Pai sabe dar coisas boas aos filhos quando eles pedem. É da nossa essência, da nossa natureza. Não há uma vez que a minha filha tenha pedido algo para mim que eu não tenha dado ouvidos e pensado na possibilidade de atender ou não aquele pedido. Se seria bom ou não para ela aquele pedido. E sabe por que ela me pediu as coisas? Porque ela não tem medo. Quando ela acha que precisa de algo, ela tem a segurança de dizer: eu dependo de vocês. Eu sinto que eu preciso disso. Vocês podem me atender? Quando a gente passa por esse tipo de situação com Deus, de sentir confiança de levar a Ele aquilo que nos tira o sono, isso nos aproxima de Deus. Eu não sei se você tem algo que você precisa tirar aí da sessão de frustrações e mágoas do seu coração e colocar nas mãos de Deus e dizer: eu não consigo lidar com isso, eu tenho medo, eu preciso de ajuda.
quando você se mostra dependente de Deus, isso aproxima a relação de vocês. Não tenha medo de buscar a Deus. E a última ideia para compartilhar com vocês. Sabe algo que nos aproxima de Deus? Se você não é casado ou não tem filhos ainda, você vai entender. Filhos nos aproximam de Deus. É apenas um pequeno trecho da Bíblia em que aparece toda a história de Enoque. Simples assim. Em poucas linhas, Enoque estava com 65 anos, quando Matusalém, filho dele, nasceu. Depois Enoque viveu mais 300 anos. E olha o detalhe do texto bíblico, como amigo de Deus. Teve filhos, filhas, viveu ao todo 365 anos, sempre em comunhão com Deus. Então Enoque desapareceu da terra, porque Deus levou Enoque para ele. Há um ponto de virada na biografia de Enoque, a partir do momento em que ele se torna pai. Sabe aquilo que estávamos falando até agora? Ele se coloca no lugar de Deus. E o amor que ele tinha pelo filho, os cuidados que ele tinha, a relação que ele começa a desenvolver com aquela criança, muda a compreensão dele de como funcionam as coisas com Deus. E o relacionamento de Enoque com Deus é outro a partir desse momento. Se colocar no lugar de Deus para entender as coisas do ponto de vista dele é fundamental. Quando você parar e começar a se perguntar, como é ser Deus? Quais são os desafios de ser Deus? Como Deus enxerga a vida? A partir do momento que essas respostas começam a chegar ao nosso coração e à nossa mente, isso muda o nosso relacionamento com Deus. E Deus espera isso. Deus espera que a gente tenha esse tipo de percepção sobre a vida, porque isso muda o nosso relacionamento com Ele. Você conhece a história de Jonas, não conhece? Há um livro na Bíblia, 4 capítulos, conta toda a história dele. Esses dias alguém me perguntou, pastor, você sabe qual foi o único personagem da Bíblia que foi baleado? E aí eu descobri que foi Jonas, por causa da baleia, baleado. A verdade é que Deus tinha um plano para Jonas. Jonas, eu amo as pessoas daquela cidade, Nínive. Você precisa ir para lá. Você precisa falar do meu amor para essas pessoas. Você precisa dizer que eu posso ajudá-los a mudar de vida, a viver outra coisa. E Jonas preferiu ir para outro lugar, fazer outra coisa da vida, porque ele não queria isso. Ele não gostava das pessoas de Nínive, ele preferia que Deus destruísse a cidade. E Deus o traz de baleia e tudo. Não é baleia, tá? Mas depois que Jonas termina de percorrer a cidade, 3 dias ele fala, olha, vocês precisam mudar e tal. Ele vai para uma montanha fora da cidade, senta lá e fica olhando a cidade, esperando. Tomara que caia fogo. Tomara que caia fogo. E as pessoas na cidade começam a mudar depois de tudo que ele havia falado. E Deus chega para Jonas e diz, não vou mais destruir a cidade. Muito obrigado, você foi lá, você deu o recado que eu pedi, eles estão mudando, olha lá. E Jonas ficou possesso. Muito bravo com Deus. Deus, eu sabia que você ia fazer isso. Olha o papelão. Passei por lá dizendo que ia cair fogo do céu e não caiu. E para que ele pudesse entender as coisas do ponto de vista de Deus, Deus fez nascer da noite para o dia uma planta com uma folha bem larga, trouxe uma sombra bem agradável para Jonas, e ele passou um dia embaixo daquela sombra, e ele dizia, nesse meu momento mais difícil da vida, que bom que eu tenho essa sombra aqui. Feliz da vida com a plantinha que nasceu. Deus mandou um vermezinho, e no dia seguinte a planta estava seca, não sobrou nada, nem galho. E ele olha para Deus e diz, Deus, eu quero morrer hoje. Me mata, me mata, me mata, mata agora. Tudo de errado que podia acontecer na minha vida já aconteceu. O pessoal da cidade não morreu e a minha plantinha morreu. E Deus olha para Jonas e fala, Jonas, uma plantinha, um monte de gente na cidade. Tenta ver as coisas do meu ponto de vista, Jonas. Eu amo os meus filhos. Quando a gente enxerga o ponto de vista de Deus, muda tudo aqui.
muda tudo aqui. Quer escolher construir uma vida ao lado de Deus? Encontre a centralidade do amor nesse relacionamento. Encontre espaço para compaixão, escolha ser como Deus. Abra seu coração, confesse. Seja honesto com Deus. Aproveite os momentos difíceis da vida para se conectar com Ele. E aproveite toda a oportunidade de se colocar no lugar de Deus para experimentar o outro lado desse relacionamento. Faz bem para qualquer relacionamento. Se é casado, se coloque no lugar da sua esposa. Mulher, se coloque no lugar do seu esposo. Filho, se coloque no lugar do seu pai. Pais, se coloquem no lugar dos filhos de vocês. Amigos, se coloquem no lugar um do outro. Porque o melhor da vida é se sentir pleno, completo. E para isso a gente precisa aprender a aprofundar os nossos relacionamentos. Para a gente chegar naquele exato momento em que sentimos que não falta mais nada na nossa vida, apesar de não termos tudo. Eu e você precisamos aprender aonde encontramos a plenitude da vida. E quando aprendemos e passamos a desfrutar o melhor da vida. As pessoas me marcam muito. As conversas acabam ficando muito tempo aqui dentro. Penso muito no que aprendo com as pessoas. 2 conversas que eu tive com o meu avô e que me ajudaram a tomar uma decisão para a minha vida. O pai da minha mãe, 2 vezes hospitalizado, passei a noite com ele no hospital, conversamos longamente, muita curiosidade, gosto de perguntar sobre a vida das pessoas, as experiências passadas. E na primeira vez ele me disse, eu acho que eu não vivi. Tanta coisa que eu queria ter realizado e que perdi. E eu me sinto como se estivesse vazio. Sabe aquele lamento de quem acha que a vida não vale nada? De que deu tudo errado? E a última conversa que eu tive com meu avô, poucos dias antes dele morrer, hospitalizado, ele disse, eu acho que eu perdi a minha vida. Acho que ela não valeu de nada. Tem nada que eu sinta que fez valer a pena. Eu me lembro de ter conversado com ele. Vô, o senhor viveu quase 90 anos. Nós não temos nenhum problema grave na nossa família. Todos os seus netos estão por aqui. Seus filhos cuidam de você. Nunca faltou nada. Será que não foi uma boa vida? E daquele momento eu saí com essa decisão, sabe? A gente não precisa ter tudo para poder viver o melhor. E a gente precisa desenvolver essa gratidão, esse reconhecimento e entender que tudo nessa vida pode faltar. Tudo. Tudo pode faltar. Menos Deus. Porque quando falta dinheiro e Deus não falta, está tudo bem. Quando a saúde falta, mas Deus não falta, está tudo bem. Quando os amigos faltam, mas Deus não falta, tudo continua bem. Porque o recurso de uma vida com Deus supre toda e qualquer necessidade do coração humano, porque aquilo que é central à nossa existência está preenchido, porque Ele está lá. E isso é algo que a gente não pode esquecer, se a gente quiser aprender a viver o melhor da vida. Termino essa série deixando uma promessa de Jesus. É um conselho dele, um convite. Lembrem disso, diz Jesus. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim. Não é razão suficiente para sentirmos de verdade aqui dentro que eu e você já temos o melhor da vida? Pense nisso. A escolha é sua. Bom Deus, mais uma vez estamos diante de Ti, pensando sobre a vida, pensando sobre o desafio de lidarmos
com tanta coisa ao nosso redor e com tanta coisa dentro de nós. E em alguns momentos parece que a vida, sendo tão complexa, se torna impossível de nos trazer uma experiência de plenitude e de termos essa certeza interior que experimentamos o melhor dela. Muitas vezes temos a sensação de uma vida que, como areia, escapa por entre os vãos dos dedos e que é impossível segurá-la. E é nesse momento que precisamos abrir os nossos ouvidos e o nosso coração, a nossa alma, para entender que quando Jesus promete que vai estar conosco cada dia, isso é tudo o que nós mais precisamos. Porque com Ele somos completos. Com Ele tudo passa a fazer sentido. E podemos olhar a vida com novos olhos. Nos ensina esse caminho. Nos ensina como podemos crescer nesse relacionamento contigo. E nos ajuda, bom Deus, a escolhermos aquilo que vai fazer a nossa vida ter valido a pena. Nos faz plenos, é a nossa oração, é o nosso pedido. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém, Senhor. Amém. Obrigado pela sua companhia nas últimas 5 semanas. Espero que durante os próximos dias você desfrute dessa experiência de plenitude ao lado de Deus. Semana que vem a gente inicia uma nova série, 2 episódios, estreia do pastor Dani Bravo aqui no Viva uma Experiência Real, a série Heróis. Você é nosso convidado para estar conosco a semana que vem. Espero que você tenha uma boa semana ao lado de Deus e que a gente possa se encontrar no sábado que vem. Vá em paz. Apenas lembrando o recadinho do Alfred no início do programa, as nossas equipes estão lá fora. Se você quer informações sobre como se inscrever e participar do Fórum Siga-me, dias 23 e 24 de outubro, aqui na Nova Semente, por favor, pegue as suas informações lá. Vai ser um prazer ter você com a gente durante esse fórum. Vá em paz, Deus abençoe você. Um abraço e até sábado que vem.